Nós vamos continuar essa nossa caminhada nessa série de mensagens com o título de Felicidade. A gente tem caminhado um pouquinho na carta de Paulo aos Filipenses e nós temos perguntado para Paulo como Paulo consegue expressar felicidade, consegue mandar, dar uma ordenança a cada um de nós para que sejamos felizes no contexto em que Paulo está vivendo, no contexto onde Paulo está preso com incertezas do que vai acontecer, com incertezas da sua vida, com incertezas de coisas que estão norteando a vida dele. Ainda Paulo fala: olha, eu estou alegre, eu estou feliz. E a gente já viu que Paulo, ele sente essa alegria porque quando ele olha para o passado, ele consegue ver um Deus presente na vida e na história dele, e não fica só assim, ou que o passado era bom demais e o presente não presta, ou que o passado não presta, tudo que a gente lembra do passado não serve para nada. Paulo consegue ver um Deus que estava presente no passado dele, e com isso ele consegue pensar o seguinte: olha, aquele Deus que estava no meu passado, que me sustentou e me tirou daqueles momentos do meu passado, ele é um Deus que também está no meu presente. E foi o que a gente conversou um pouquinho semana passada. Quando Paulo olha para o presente da vida dele, enquanto todo mundo vê portas se fechando, enquanto todo mundo vê a linha de chegada talvez da vida dele ali presente, Paulo começa a olhar e fala assim: não, o que para alguns é uma porta se fechando, diante de Deus, para mim é uma porta se abrindo. Paulo consegue entender um Deus presente na história dele em todas as circunstâncias. Paulo consegue entender um Deus presente na história dele em todos os momentos. Puxa vida, se Paulo então compreendia que Deus estava presente no passado, que Deus está presente nos dias de hoje, nos dias que ele está vivendo, até mesmo dentro da prisão, hoje quando a gente olha para o futuro, fica um pouco lógico. Paulo começa a compreender e consegue compreender que o mesmo Deus que sustentou ele no passado vai continuar guiando a vida dele. Por isso as coisas que há de vir a acontecer na vida dele são coisas guiadas por Deus. E nisso é onde Paulo encontra a inspiração para falar assim: eu estou feliz, eu estou alegre, porque a gente sabe de cor aquele texto de Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas esse texto só é bom para a gente quando as coisas que cooperam para o meu bem vão de acordo com aquilo que eu quero. As coisas, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Aí eu penso, se eu do nada, sei lá, ganhar um dinheirinho extra aí de uma bagatela de 100 mil reais, com certeza vai cooperar. E a gente começa a achar que todas as coisas cooperam, vai nesse sentido, de coisas que me agradam, de coisas que me fazem bem, de coisas que vão de acordo com a minha vontade. O problema, e quem é pai, quem é mãe, quem tem a tutela de uma criança, nem que seja por alguns instantes, quando está cuidando do sobrinho, da sobrinha, do irmão mais novo, sabe que muitas vezes aquilo que coopera para o bem do amanhã é alguma coisa que tem sabor amargo hoje. Por exemplo, alguém aqui adora tomar antibiótico? Alguém que fala assim: não vejo a hora de poder tomar remédio. Eu sou pior do que criança para tomar aqueles remédios líquidos. Se for comprimido, eu tomo até aqueles de tudo, não tem problema. Pode ter 1 metro comprimido, não tem problema. Agora líquido, eu dou mais trabalho do que o Pedro para tomar xarope, essas coisas. Não gosto, não sou bom para isso, né? Alguém aqui por acaso fala assim: ai, tomara que essa semana eu pegue uma gripe e tenha que tomar remédio. Ou alguém aqui fala assim: tomara que essa semana eu tenha uma restrição alimentar e não possa comer nada que eu goste, e começa a comer só aquelas coisas assim, verdes, que não tem muito sabor, sabe? É pouco provável que alguém tenha esse desejo no coração. Só que, para nossa infelicidade pessoal, muitas vezes o que coopera para o nosso bem é justamente isso. É justamente algumas coisas que produzem sabor amargo em nossas vidas. Paulo está vivendo um contexto da carta de Filipenses, um sabor amargo, uma prisão. E o problema é que quando ele olha para o futuro, o sabor amargo piora, porque são incertezas. O Júlio naquela época era diferente, a autonomia da liderança podia olhar para Paulo simplesmente pelo bel prazer e falar: olha, vou mandar matar. Então Paulo está na mão de algumas pessoas também de índole duvidosa. E ainda ele fala assim: não, mas estou feliz, estou alegre. Hoje a gente vai perguntar para Paulo: Paulo, de onde você tira essa esperança para olhar para o seu futuro e apesar de tantas incertezas, você dizer para mim que você está alegre? Vamos abrir essas Bíblias lá em Paulo aos Filipenses, a carta dele aos Filipenses, no capítulo 1,
para que a gente leia agora do versículo 19 até o versículo 30. Filipenses 1, do verso 19 ao verso 30, diz assim: pois eu sei que por meio das orações de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, eu serei posto em liberdade. O meu grande desejo e a minha esperança são de nunca falhar no meu dever, para que sempre e agora ainda mais eu tenha muita coragem, e assim, em tudo que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar outros a reconhecerem a grandeza de Cristo. Pois para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Mas, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil. Então, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar essa vida e estar com Cristo, o que é bem melhor. Porém, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. E como estou certo disso, sei que continuarei vivendo e ficarei com todos vocês para ajudá-los a progredir e a terem a alegria que vem da fé. Assim, quando eu for visitar vocês outra vez, vocês terão muito mais razão ainda para ficarem orgulhosos de mim, na vida que vocês têm em união com Cristo Jesus. Agora, o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Desse modo, tanto se eu puder ir visitar vocês, como se não puder, eu saberei que vocês continuam firmes e unidos, e saberei também que vocês, por meio da fé que se baseia no Evangelho, estão lutando juntos, com um só desejo. Não tenham medo dos seus inimigos, sejam sempre corajosos, pois isso será uma prova para eles, de que serão derrotados e de que vocês serão vencedores, porque é Deus quem dá a vitória a vocês. Pois Ele tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele, mas também sofrendo por Ele. Agora vocês podem tomar parte comigo na luta. Como vocês sabem, a luta que vocês viram que tive no passado é a mesma que ainda continua. Observe aqui, esse texto de Paulo parece mais que ele está compartilhando com os irmãos uma crise que ele está vivendo. Olha, para mim talvez seria muito melhor morrer, porque acaba o meu sofrimento, acaba tudo isso, mas eu sei que se eu fosse vivo eu também teria muitas coisas que eu poderia ajudar vocês, mas se eu morresse, e Paulo começa a ficar nesse dilema entre o privilégio de morrer e estar com Cristo, e a necessidade de viver e continuar a obra de Cristo. A decisão dele é muito simples, ele fala assim: olha, tanto se morrer quanto se viver, eu quero que Cristo seja glorificado. O problema é que Paulo está falando de paz e tranquilidade, num contexto onde ele fala o seguinte: olha, a luta que eu tive no passado, e vocês sabem, ela está presente nos dias de hoje, e ela vai continuar. E aí Paulo fala desse trecho como se isso fosse algo fantástico. Olha, agora vocês podem tomar parte comigo da luta. Parece alguém ligando assim para você essa semana e fala assim: sabe quando a pessoa liga para você e fala assim: tem uma coisa boa, vou comemorar meu aniversário essa semana, você não quer vir aqui em casa compartilhar comigo meu aniversário? Sei lá, vamos fazer um churrasco, comer um bolo. Parece que Paulo está dizendo a mesma coisa, só que ele está dizendo o seguinte: estou cheio de problemas, a coisa está feia, mas tem uma notícia boa para você. Você vai compartilhar comigo desses problemas, você vai compartilhar comigo dessa coisa feia. É mais ou menos como se alguém ligasse para você e falasse assim: tem uma ótima notícia para dar para você, estou cheio de conta e você pode compartilhar comigo essas contas, vamos pagar junto. Paulo está dando essa notícia como algo: olha, gente, que coisa boa que eu tenho para dizer para vocês. A luta que tinha no passado, ela está presente nos dias de hoje, e ela continuará no futuro, e a notícia melhor ainda é que vocês podem compartilhar comigo dessa luta. O diferencial de Paulo é que ele tem um contexto e a ideia na cabeça dele que a luta na qual ele está engajado é uma luta que vale a pena. Foi o resumo de Paulo quando ele escreve a carta dele para Timóteo, quando ele diz assim: o combate que eu combati foi bom, valeu a pena e eu completei a carreira e guardei a fé. Essa é a despedida de Paulo a Timóteo. Então Paulo tem o conceito seguinte: aquilo que eu estou fazendo na vida hoje vale a pena. Você já teve alguma vez na sua vida a ideia que você estava desperdiçando o seu tempo? Sabe aquele dia que você chega no final do dia em casa,
Você faz uma análise, você fala assim: nossa, parece que eu não parei um minuto hoje, mas o dia não rendeu nada. Você já teve a sensação de estar fazendo algo assim, não valer a pena? Ser banal isso? Sabe, o que eu fiz não agregou em nada, não acrescentou em nada. Talvez você tenha vergonha de falar para alguém algumas coisas que você faz durante a semana quando ninguém te vê fazendo. Se alguém soubesse que eu faço isso. O conceito de Paulo é o seguinte: o que eu estou fazendo, a luta que eu estou lutando, é uma luta que vale a pena. E dessa luta, quem puder entrar nela comigo vai ser beneficiado, porque aí a vida tem um propósito. Não está vagando pela terra simplesmente aqui, mas está vagando com um propósito, está vivendo com um propósito. Então Paulo tem esse conceito muito firmado na cabeça dele, a ponto dele falar: essa luta é uma luta boa, e vocês participarem comigo é um privilégio. Mas vamos dar uma olhada como que isso se desenrolou na vida de Paulo, como ele entendeu essas coisas. Dá uma olhada no verso 19, ele diz o seguinte: pois eu sei que por meio das orações de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo eu serei posto em liberdade. E talvez você fale assim: mas aí está fácil Paulo dizer que ele está com esperança no futuro. Ele está dizendo que ele tem certeza que ele vai ser posto em liberdade. Aí pastor, caiu por terra, porque daí até eu estaria esperançoso. Eu sei que a coisa hoje não está fácil, mas amanhã vai ficar boa. Aí é fácil ter esperança. Eu sei que é como se fosse aquela última semana do mês. Sabe aquela última semana do mês quando a gente está sem salário? Sobrou mês e acabou o pagamento, sabe? Parece que o mês estendeu uns dias a mais. Aí você fala assim: bom, eu vou respirar mais um pouquinho, porque semana que vem eu tenho pagamento. Aí semana que vem dá para ir no mercado, comprar mistura. Essa semana vamos comer ovo, né? Ovo, na segunda-feira ovo cozido, na terça-feira ovo frito, na quarta-feira ovo. Agora quem assiste Masterchef, ovo pochê, né? Agora Masterchef tem ovo pochê. Então você vai comendo ovo. Aí semana que vem recebi um salário, então está tranquilo, eu tenho certeza que o salário chega semana que vem. Aí daí ir lá para comprar uma carninha e melhorou a semana. Acontece que essa palavra liberdade que Paulo está usando, no original ela é soteria ou sotéria, que significa salvação. O que Paulo está dizendo na verdade é o seguinte: olha, eu sei que pela oração de vocês e sei que pela obra do Espírito Santo eu serei salvo dali. E o que significa ser salvo dali? Ou ser liberto da prisão, ou ser liberto dessa vida. É uma crise que Paulo está. O que Paulo está dizendo é: não importa se eu vou sair dessa prisão ou se eu vou morrer aqui. Ele diz isso no verso 21: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim não importa para onde eu vou, porque qualquer um dos dois caminhos que estão à minha frente, sair da prisão ou ser condenado à morte e morrer aqui na prisão, os dois caminhos representam a vontade de Deus na minha vida. Os dois caminhos representam a salvação do Senhor, a liberdade do Senhor na minha vida. O que Paulo tem na cabeça dele é algo que a gente talvez diga até como ditado popular, mas tem dificuldade de viver na prática: é que o futuro dele a Deus pertence, está nas mãos do Senhor. E Paulo tem o conceito de que não importa o que aconteça, essa é a vontade do Senhor. E segundo o texto que todos aqui sabem decor, o Senhor tem o que preparado para aqueles que o amam? Não é o melhor? Paulo está colocando em prática isso na vida dele. Se eu viver ou se eu morrer, é o melhor de Deus preparado para a minha vida. Se eu viver ou se eu morrer, eu estou tranquilo, porque essa é a vontade do Senhor e eu confio num Deus que dirige a minha vida. Eu tenho um problema muito grave, eu sou extremamente ansioso. E esse texto, para mim, na verdade, é uma tremenda de uma bofetada na boca do meu estômago. Porque esse é o momento que eu tenho que dizer assim para os irmãos: sabe o que a gente tem que fazer então? Confiar no amanhã, estar nas mãos de Deus, entregar a Ele e descansar nele. Só que se vocês olharem para as minhas unhas roídas, isso não faz muito sentido na minha vida, porque eu sou um cara extremamente ansioso. Vocês querem ver de forma muito simplória, como muitas vezes eu me coloco no lugar de Paulo? Tem nada a ver com o sucesso dele, mas Paulo, ele está numa situação que ele não sabe se daqui a algum tempo a notícia que ele vai ter é boa ou ruim. Ele só está dizendo assim: qualquer que seja a notícia, ou vida ou morte, eu estou em paz porque é a vontade de Deus.
Se alguém chegar hoje para mim, e por favor não faça isso, vocês vão acabar comigo, mas se alguém chegar para mim e falar assim: pastor, eu tenho um negócio, preciso conversar com o senhor, é urgente, mas como depois do culto à noite não dá para a gente conversar, deixa, amanhã eu te ligo, e amanhã eu te falo. Eu vou atrás de você até te cansar, assim, mas fala qual é o assunto, pelo amor de Deus, não me deixa ansioso para esperar até amanhã não, você vai ter que me dizer o que é. E por favor, não faça isso nem de brincadeira comigo. Uma vez eu lembro que eu fiz isso, a Patrícia: pastor, preciso falar um negócio para o senhor, amanhã eu te conto. No outro dia eu falei: você está testando o senhor falou na pregação isso, só para ver. Eu fico, para mim é terrível isso, para mim é terrível, e eu sei, isso para mim é uma tremenda dificuldade. A notícia só vai chegar no outro dia. O que eu faço naquela noite? Não durmo. E me diz uma coisa: o que adiantou não dormir naquela noite? Além de eu ficar com raiva da Patrícia no outro dia por não ter dormido aquela noite, o que adiantou? E aí chega no outro dia ela fala assim: está brincando com o senhor, só para testar o senhor. O que adiantou ter perdido a noite de sono? O que Paulo tem na sua cabeça é o seguinte: quem cuida do meu amanhã? Não é Deus? Ele não tem o melhor preparado para a minha vida? Então, se eu morrer ou se eu viver, tanto faz, eu vou ser salvo. É libertação do Senhor, é salvação dele para a minha vida, é algo que ele tem preparado para cada um de nós. Eu não sei como está a sua vida aqui hoje, mas o nosso desafio para encontrarmos paz do Senhor é ter a mesma coragem que Paulo teve, de ter a certeza que o amanhã pertence a Deus, que os desígnios são de Deus. E gente, vamos ser sinceros, tem coisa que foge do nosso controle. Tanto notícias boas quanto notícias ruins fogem do nosso controle. Por exemplo, o Cezinho, há um tempo atrás, ouviu o médico falando: César, a sua esposa está grávida. Não adiantasse, por mais ansioso que o César tivesse, ele ia ter que esperar 9 meses. Adiantou perder cabelo, noites de sono? Não tem jeito. Não acelerou a vinda do Cainã. Precisou esperar 9 meses para isso acontecer. E o contrário também é terrível. Se alguém chega para você e fala assim: olha, você não tem muito tempo de vida, você está com uma enfermidade terrível, me diz uma coisa: perder cabelo, noites de sono, vai aumentar quanto tempo da minha vida? Jesus fala isso lá em Mateus, quando ele fala: porque andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que a vez de comer, de beber. Paulo está numa situação que ele não sabe se a notícia que vai chegar para ele vai ser de vida ou de morte, mas ele está dizendo assim: não importa, qualquer uma delas faz parte do projeto de Deus para a minha vida, e sendo o projeto de Deus para a minha vida, significa uma libertação. Mais do que isso, significa uma salvação. A salvação de Deus para isso que eu estou vivendo hoje, ou a cadeia de graves, ou a cadeia desse corpo pecaminoso que eu vivo hoje, do qual Paulo luta constantemente contra ele. Paulo está dizendo assim: não importa, o importante é que Cristo seja glorificado, tanto na minha vida quanto na minha morte. O descanso de Paulo é saber que aquilo que Deus fizer vai fazer parte da soteria de Deus para a vida dele, ou seja, vai fazer parte da salvação de Deus para a vida dele, do projeto que Deus tem para a vida dele. Eu não sei como está a sua vida de hoje, eu não sei como você chegou, eu não sei quais são os planos frustrados, os medos, os temores que está vindo aí para o mês de outubro, mês de novembro, mês de dezembro. Talvez o ano já está acabando e a frustração aumenta porque aqueles sonhos que nós tínhamos para esse ano já foram por água abaixo. Está chegando dezembro, 2017 talvez seja um ano pior do que 2016. O nosso conceito é fazer como Paulo: algumas coisas fugiram do meu controle, mas essas coisas fazem parte do projeto de Deus para a minha vida. Mas sabe o que é interessante na vida de Paulo? E aí, isso continua o show de bofetadas em mim hoje, porque Paulo está dizendo assim: olha, eu não sei o que vai ser, eu não sei se eu vou viver ou se eu vou morrer, eu sei que Cristo vai me libertar de um jeito ou de outro, mas independentemente disso, ele fala: seria melhor que eu vivesse, não porque eu quero, mas porque se eu vivesse eu poderia continuar trabalhando. Então o que eu vou fazer? Vou fazer planos. Como eu estou certo disso o quê? Que seria melhor eu viver para que eu continue trabalhando, sei que continuarei vivendo e ficarei com todos vocês para ajudá-los a progredirem e terem a alegria que vem da fé. Assim, quando eu for visitar vocês outra vez, e aí ele continua discursando. Paulo está dizendo assim: olha, eu não sei
o que vai ser. Foge ao meu controle, já não está mais na minha mão se eu vou ficar vivo ou não, se eu vou sair da prisão ou não. O negócio é o seguinte: se eu morrer, acabou, não tem outro jeito, já era. Mas se eu viver, eu tenho alguns projetos já planejados, determinados para a minha vida. Por que eu falo que isso é outra bofetada em mim? Porque, via de regra, quando as coisas começam a ficar negras para o nosso lado, quando começam a ir contrário àquilo que a gente tem planejado, nós somos, via de regra, levados ao desânimo. Não vai dar certo mesmo, deixa isso para lá, a vida não tem mais sentido. Não sei quantos sinais de depressão surgem. O que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, eu não sei o que vai acontecer, mas se eu continuar vivo, eu já tenho um plano. A ideia é o seguinte: tem coisas que fogem ao nosso controle, tem coisas que não estão mais aonde cabe e alcançam as nossas mãos. Mas independentemente disso, naquilo que cabe a cada um de nós, Paulo fala: olha, eu estou planejando, eu estou traçando metas, eu estou buscando e fazendo alguma coisa para aquilo que cabe a mim, eu consiga correr atrás. O nosso problema é que, via de regra, diante dessas circunstâncias, a nossa tendência é lavar as mãos. Se eu estivesse no lugar de Paulo, do jeito que eu me conheço, eu estaria assim: eu vou morrer mesmo, com certeza, eu sou azarado, comigo nada dá certo, eu nunca ganhei um frango na rifa da quermesse, você acha que eu vou ser liberado agora? Não vai ser agora que eu vou ser liberado. O conceito de Paulo é o seguinte: ele poderia se deparar com essa situação e falar assim: ou ele poderia falar assim: bom, se eu morrer já era, mas se eu viver, o meu projeto é esse, o meu plano é esse, é para esse lado que eu vou seguir, são essas as diretrizes que eu vou tomar. Está nas mãos de Deus. Tem um versículo bíblico fantástico que diz o seguinte: o homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. É isso que Paulo está fazendo. Ele está fazendo os projetos de vida dele, ele está fazendo os planos de vida dele, ele está traçando quais são os próximos passos que ele quer fazer na vida dele, se Deus abençoar que ele faça. Paulo tem um conceito muito interessante que às vezes a gente perde. Todo mundo aqui deve saber decorar o Salmo 23, pelo menos alguns versículos do Salmo 23 que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas o último versículo do Salmo 23, qual é que é? Certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu achei muito interessante o James Peterson, quando ele reescreveu a Bíblia, e se você tiver acesso a ela é muito interessante, a Bíblia, a mensagem, quando ele vai reescrever esse texto, ele fala: certamente bondade e misericórdia correrão atrás de mim todos os dias da minha vida. É como se a bondade do Senhor nos seguisse, fosse atrás da gente, caminhando conosco. Paulo, nesse contexto, ele fala: Senhor, eu não sei o que o Senhor quer para a minha vida, mas os meus projetos são esses, então vamos junto, vamos embora. Paulo, ele vai traçando projetos e buscando que esses projetos aconteçam na vida dele, na determinação daquilo que é cabível a ele. Vou viver ou não vou? Não sei, mas se eu viver, os meus projetos estão prontos. Se eu viver, os meus sonhos estão traçados. O nosso problema é que, via de regra, diante das circunstâncias, a gente tem que, como diz o ditado, a jogar a toalha. Não vai dar certo. Paulo fala: eu não sei, mas eu vou continuar sonhando. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Todos aqui já perderam a capacidade de sonhar? Todos aqui já perderam a capacidade de planejar? Todos aqui já perderam a capacidade de traçar projetos, de criar, de desejar e de lutar por isso? Às vezes, diante das circunstâncias, a gente se acomoda. Paulo está dizendo assim: olha, o que eu posso fazer é isso, traçar minhas metas, alcançar e buscar projetos. Se eu viver, eu já sei para onde ir. Que a gente não perca esse desejo de sonhar, que a gente não perca esse desejo de planejar. Eu não sei, se eu pudesse, eu viajaria muito. Eu gosto de viajar, nem que seja para Analândia, já estou feliz. A cidade aqui do lado, eu já viajei, tá contente. Vou viajar essa semana para Leme. Já estou contente. Eu, se pudesse viajar, tem muitos lugares que eu gostaria de conhecer, nem sei se eu vou conhecer, mas se eu um dia chegar nesses lugares, eu já tenho um monte de lugar para passear. Eu já falei com os irmãos, eu tenho vontade de ir para o Chile. Eu não sei se eu vou para o Chile, não sei, tenho um sonho, não sei. Mas se um dia eu for para o Chile, eu já sei os restaurantes que eu quero comer.
Ah, já sei, um restaurante que tem uma carne famosa lá no Chile. O cara nem sabe disso, mas eu andei pesquisando, sabe? Eu não sei se um dia eu vou para lá, mas se um dia eu for aquele restaurante, eu quero ir. Está na minha meta, está no meu projeto de vida. Eu não sei se vai dar certo, mas pelo menos está lá na lista das coisas que um dia eu quero fazer. Quando a gente fez a última viagem, eu e a Carla, ano passado, já no começo do ano, a Carla chegou para mim assim, nós fomos para o sul, né? Para Gramado, a Carla falou para mim: você já pensou em alguns lugares para a gente ir? Eu falei: já. Nossa, tem um restaurante que serve fundi, tem outro que serve pizza, tem um restaurante que serve costelinha de porco, tem um restaurante que serve galeto. Eu não sabia se eu ia conseguir comer tudo aquela comida, mas a rota eu planejei. E aí vamos fazer o seguinte: vamos correr atrás, né? Vamos tentar. O nosso problema é que muitas vezes a gente se depara com as circunstâncias e fala assim: Paulo está falando assim, olha, tem coisas que não cabem a mim, mas o que cabe a mim, essa sim eu vou fazer. O que cabe a mim, essa sim eu vou continuar lutando. E Paulo diz ainda para a igreja de Filipos que isso vem do Senhor. Dá uma olhada no versículo 28. Não tenham medo dos seus inimigos. A igreja está passando um problema tremendo, a igreja está passando por dificuldade. Então assim, não tenha medo dos seus inimigos. Sejam sempre corajosos, pois isso será uma prova para eles de que serão derrotados e de que vocês serão vencedores, porque é Deus quem dá a vitória. Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu não sei como vão ser as coisas amanhã, está nas mãos de Deus, mas eu estou planejando ciente de que Deus está conduzindo a minha história. Naquilo que cabe a mim, eu estou fazendo. Naquilo que cabe a Deus, eu confio nele. Mas a palavra do Senhor fala que a coragem do Senhor é Ele que me dá. A palavra do Senhor nos fala que Deus não nos deu espírito de covardia. Só que a gente muitas vezes tem uma ideia de não, sabe? Parece que a gente não confia, não acredita ou não conhece o Deus a quem a gente serve. O que Paulo está dizendo é o seguinte: não se sintam amedrontados, mas naquilo que o Senhor é conosco, se sintam corajosos. Vamos lá. O que cabe a cada um de nós? Paulo está numa situação lastimável, está preso, não tem muito o que fazer, mas o que ele pode fazer, ele vai atrás e faz. Só pode planejar hoje? Poxa vida, então que planeje, confiado no Senhor que o sustenta, confiado no Senhor que o encoraja. Eu vejo tanta gente corajosa nesse mundo que nem conhece o nosso Deus. E quando a gente olha para alguns personagens bíblicos, a gente olha para esses personagens bíblicos do Antigo e do Novo Testamento, e quando eles sabiam que Deus estava com eles, eles se tornavam audaciosos, corajosos. Quer ver uma história muito simples? Um jovem, talvez de 17, 18 anos, chamado Davi, que enfrentou um homem chamado Golias. Davi não aguentava o peso da armadura. Golias tinha uma espada que pesava mais de 4, 5 quilos. Davi enfrentou esse homem com algumas pedrinhas, e precisou de apenas uma para derrubar ele. Não tenha medo dos seus inimigos, porque é o Senhor Deus que nos dá a vitória, porque a coragem é do Senhor. Tem um termo em algumas igrejas que a gente não gosta de usar muito, né, porque somos presbiterianos, e aí nós sempre optamos pelo culto mais racional. Mas tem algumas igrejas que falam assim: você tem que tomar posse disso, né? E a gente às vezes não usa muito isso. Mas o texto é muito claro que o Senhor nos dá coragem. É o Senhor que sustenta a nossa coragem. É o Senhor que nos dá a vitória de acordo com a vontade dele. Paulo está dizendo assim: olha, eu não sei como vai ser a minha vida amanhã. Ela está numa incerteza tremenda. Mas o que eu vou fazer é confiar num Deus que vai guiar a minha história. Eu não sei se Ele vai me tirar daqui para o céu ou me tirar daqui para continuar caminhando na terra. Se Ele me tirar daqui para continuar caminhando na terra, o meu plano está aqui. E eu vou ter coragem de executar esse plano até o final, porque é o Deus que me sustenta e Ele que me dá a vitória. Então, confiado no Senhor, eu vou fazer isso aqui, porque não depende de mim, mas depende do Senhor. A gente às vezes tem mania de perder antes de entrar na batalha. Às vezes a gente tem mania de desistir antes de começar o próximo dia. Que é uma coisa muito simples. Tem gente que começa a sofrer com a segunda-feira no domingo à noite com a música do Fantástico, né? Começa a tocar a música do Fantástico, o pessoal fala: acabou o domingo, amanhã é segunda-feira, de acordar cedo para trabalhar. Mas meu Deus do céu, é domingo à noite ainda, mas você começa a sofrer antes, horas e horas, vai dormir em depressão, porque no outro dia é segunda-feira, mas começou sofrendo no domingo. Tem gente que já começa a entrar em depressão, lástima, porque no outro dia vai ter que trabalhar.
É um sintoma simples que demonstra essa nossa tendência de sofrer com antecedência ou de já decretar a derrota antes de entrar na batalha. Paulo está dizendo assim: nós devemos ser corajosos, não porque nós somos bons, mas porque nós confiamos no Senhor. E esse Deus a quem nós confiamos, é Ele que nos dá força, é Ele que nos dá coragem, e mais do que isso, é Ele que nos dá vitória. Para Paulo, a vitória pode ser a morte ou a vida. O importante é que seja de acordo com a vontade de Deus. O importante é que seja de acordo com aquilo que ele planejou. Paulo tinha os seus projetos, mas ele falava: olha, depende de Deus. Que nós tenhamos os nossos projetos, que a gente não venha perder o desejo de sonhar, o desejo de esperar, o desejo de planejar, o desejo de traçar rumos para as nossas vidas, mas que a gente venha confiar num Deus que guia a nossa história. Que a gente tenha a mesma coragem de falar como Paulo falou: olha, a minha libertação, a minha soteria depende do Senhor. Ou seja, a minha salvação, nesse momento que eu estou vivendo, depende do Senhor. Mas se o Senhor me libertar daquele jeito, os meus sonhos, os meus projetos já estão descritos. E a bondade do Senhor que venha junto comigo, me guiando, me fortalecendo, porque a vitória também depende do Senhor. A vitória também só está no Senhor. Eu quero convidar você a não desanimar, a não desistir, mas ter a mesma audácia que Paulo tinha, a mesma coragem que Paulo tinha, e muito mais do que isso, a mesma certeza que Paulo tinha, de que nós não somos nada, mas há um Deus trabalhando e lutando pelas nossas vidas e nossa história. E mais do que isso, que o texto de Romanos 8:28 seja prático, vivo e verdadeiro nas nossas histórias. Aquilo que Deus tem para a gente é o melhor. A soteria de Deus em nossas vidas é o melhor, tanto para essa vida quanto para a vida eterna junto ao Pai lá no céu. Eu quero convidar você a fechar seus olhos, até o momento de oração.